E aí, pessoal, tranquilo? Hoje, 26 de agosto, quero compartilhar um assunto aqui com vocês que apareceu muito nos sites e jornais de todo o Brasil. Nessa segunda-feira, o ministro da Fazenda do governo Lula, Dário Durigan, informou que consta no PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, uma proposta de reajuste do salário mínimo de R$ 1.741 para o ano de 2027. O projeto será encaminhado até o dia 31 de agosto para o Congresso Nacional. O valor atual do salário mínimo é de 1.621, né? Então o aumento do salário mínimo será de R$ 120. Hoje, o salário mínimo é de 1.621 e a proposta do governo é de 1.741. Um reajuste nominal de 7,4% e um ganho real de 2,3%. Quero chamar a atenção aqui para uma questão muito interessante, que talvez muitas pessoas não percebam essa nuance, que é a questão do reajuste nominal e o ganho real. Então vamos lá, agora vamos entender a métrica, a forma matemática do reajuste do salário mínimo. Vai aparecer aí na tela para vocês uma imagem aqui que eu criei para vocês para ficar mais fácil. Como que o governo chega no novo salário mínimo com reajuste? Ele aplica essa fórmula. O reajuste total é igual ao componente de inflação, INPC, mais ganho real, crescimento do PIB, limitado a 2,5%. O que é isso? O componente de inflação, INPC, é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ele abrange renda de 1 até 5 salários mínimos. Para reajuste salarial, o governo não aplica o IPCA, né, que todo mundo ouve falar diariamente aí. O IPCA ele abrange renda de 1 até 40 salários mínimos. Então, para reajuste salarial, o governo usa o INPC. E o ganho real, o governo usa o crescimento do PIB de 2 anos atrás. Então, se o reajuste salarial em questão é de 2027, então o ganho real é o crescimento da economia, é o crescimento do PIB de 2025, limitado a 2,5%. O que é isso? Imagina que o PIB de 2025 foi 4%. O ganho real que o governo vai aplicar não vai ser 4, é 2,5. Se o crescimento for inferior a 2,5, será aquele crescimento. No caso de 2025, o crescimento do PIB do Brasil foi 2,3%. Então, será exatamente esse o ganho real. Agora, o ganho nominal depende de como vai se comportar o INPC até o final do ano. O governo fez uma estimativa, colocou na PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, e encaminhou para o Congresso. Vai encaminhar, né? Tem até dia 31 agora. E aí ele precisa ter uma projeção, e ele fez uma projeção de inflação. E essa projeção pode ou não ser consolidada. Só que o ganho, o reajuste, que será efetivo, o que será consolidado, será a inflação corrente do INPC até dezembro de 2026. Então, o INPC real que se usa na fórmula é de dezembro de 2025 a novembro de 2026. Então, o valor real, qual será o verdadeiro salário mínimo, só em dezembro de 2026. Então, existe essa dinâmica aí. Não é porque o governo encaminhou lá 7,4% de reajuste nominal que realmente será isso aí. Esse é o primeiro ponto. Tem que aguardar até dezembro para o IBGE consolidar ali a apuração do INPC, e aí sim a gente entendeu qual foi o componente de inflação do INPC, e aí somar com o ganho real. O ganho real não se altera. É o crescimento do PIB de 2025. Depois de compreendido essa questão da fórmula, o que o governo faz? Ele pega o salário mínimo e multiplica pelo fator desse reajuste nominal. O reajuste nominal nada mais é do que o componente da inflação mais o ganho real. Então, lá na peça orçamentária, o reajuste é de 7,4%. Então, o governo faz o fator e multiplica pelo salário mínimo. Se você pegar esse fator do 7,4 e multiplicar por 1.621, vai chegar no salário desejado pelo governo, que é o que está lá na PELOA. Só que, repito, isso pode ou não acontecer. Depende do componente do INPC. Se o INPC for menor do que o projetado pelo governo, o salário mínimo vai ser menor. Se o INPC, por algum motivo, de agora até novembro, ele aqueça, ele suba, o salário para 2027 será maior. Esse é outro ponto. Agora, uma coisa interessante dessa forma matemática do reajuste do salário mínimo. O ganho real, ele sempre será limitado a 2,5%. Por mais que ele esteja
atrelado ao crescimento do PIB, ao crescimento da economia, não interessa se o país cresceu 5, 6, 8, 10, 12%, não interessa. O ganho real é limitado a 2,5%. Só que o componente inflação não tem teto. Então a inflação pode ser de 10%. Que aí o reajuste salarial do outro ano vai ser 10 mais o crescimento do PIB. Se o crescimento do PIB foi 3, vai ser 10 a inflação mais 2,5 do teto. Então, isso cria um mecanismo complicado, porque muitas vezes os governos gostam de bater no peito, dizer que deu X% de reajuste, né? Eles gostam de falar do valor nominal que foi alto, mas o reajuste real é baixo e isso gera um custo muito alto para o setor privado. Porque o que acontece? O governo gasta, tem uma política fiscal irresponsável, dívida PIB explodindo, e aí o que acontece? O Banco Central vai lá e sobe os juros para tentar combater essa inflação. E aí começa a criar distorções na economia. Mas o ponto aqui é que o governo ele dá o reajuste com a mão, né, nominal, só que ele tira com a outra com a inflação. E quem paga o ônus disso é o setor privado, que não criou essa inflação. Porque existe uma conversa, né, no meio acadêmico, pessoal de economia, que o aumento, a inflação é o aumento generalizado de preço, entendeu? Mas nesse caso aqui do brasileiro, a gente vê que não necessariamente. O aumento de preço tem um peso muito grande pela política fiscal do governo. Então o governo, quanto mais ele gasta, pressiona a inflação e o Banco Central acaba subindo os juros. Só que quem vai pagar o ônus dessa inflação alta é o setor produtivo. Então, quanto maior o INPC, maior será o aumento do salário mínimo. Quanto maior a inflação, maior o reajuste nominal. E, em consequência, os custos da empresa. Porque, na verdade, esse componente da inflação o peso, na verdade, o custo é do setor produtivo, dos empresários. E tem um ponto interessante que o ministro da Economia disse, abre aspas para ele, o reajuste está dentro do nosso espírito de privilegiar a população mais carente. Vai também para a previdência e benefícios sociais, com anexação ao salário mínimo, disse o ministro. Você entende o que acontece? Ao aumentar o salário mínimo, esse reajuste também é feito na previdência social e nos benefícios sociais. O que acontece hoje? O Brasil, o INSS, ele já tem... O Brasil tem um gasto aí, estimado, para 2026, de mais de 1 trilhão de reais. Mais de 1 trilhão. Algo em torno de 56% do gasto do governo vai para bancar o déficit, o rombo do INSS. Então, ao aumentar mais ainda o salário mínimo, mais dinheiro público é usado para subsidiar, né, para arcar ali, para tapar o buraco do INSS. Fora o impacto também que já tem no setor produtivo. O setor produtivo paga pela inflação alta, causada pelo próprio governo, e quanto maior o reajuste, mais dinheiro público é usado para cobrir a Previdência. É menos dinheiro na saúde, é menos dinheiro na educação, é menos dinheiro em segurança pública. O mecanismo é esse. Eu estava testando aqui o microfone que minha esposa me deu, não coloquei para carregar e acabou a bateria, mas vamos seguir sem ele mesmo. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui não é que o trabalhador não deva receber um reajuste, né? Deve sim, mas devemos pensar de uma forma mais estrutural, né? Porque da forma que é feito, não vai dar certo. Eu acredito que o real poder de compra não decorre de uma única medida, uma canetada do presidente e aí ganhou um reajuste de 7,4%, 2,3% real e tá bom. Não, o real poder de compra vem de um equilíbrio macroeconômico, né? Vem de um equilíbrio institucional. O Brasil precisa aumentar a sua produtividade, o Brasil precisa crescer mais, o PIB do Brasil precisa crescer mais, né? Mais dinheiro na mão do trabalhador, sem ganho de produção, resulta em inflação. Não adianta você subir 7, 8% ao ano o salário se a produção do país cresce 1, 2%. O governo dá com a mão e tira com a outra com a inflação. É assim que funcionam as coisas. O governo precisa adotar um controle mais efetivo dos gastos públicos, entendeu? Tem que diminuir o gasto para diminuir os juros, para derrubar a inflação. O governo precisa adotar uma política cambial mais interessante, que não penalize tanto o setor de exportação.
mas que privilegie também o setor de importação para arrefecer um pouco a inflação, né? E tinha a reforma tributária aí, dizia que iria melhorar o ambiente regulatório no Brasil, mas a princípio o que a gente vê vai ser simplesmente uma simplificação nominal dos tributos, né? Mas o que o Brasil realmente precisava era de uma diminuição da carga tributária. A simplificação de tributos é importante, mas o mais importante ainda é uma diminuição da carga tributária. Porque hoje unificou alguns tributos, né? CBS e IBS, mas João paga 10%, Maria paga 8% e o Antônio paga a conta, pagando 30 e poucos por cento. Então, precisa desse equilíbrio. É um todo para derrubar a inflação e realmente as pessoas ter o poder de compra. E para finalizar, é porque esses assuntos são muito complexo, né? São muitas nuances, é difícil você querer construir um raciocínio em 1, 2, 3 minutos. E aí acaba que o vídeo se torna longo e tem muita coisa para dizer e vai ficando longo e a gente vai apertando o passo. E para finalizar, o que acontece? O comércio está sofrendo, a atividade econômica do país está desaquecendo, entendeu? RJs explodindo, e aí vem esse reajuste da forma que vem, isso pressiona mais ainda as contas das empresas, né? E agora, para finalizar de vez, as variáveis são muitas. Eu particularmente acredito que o ganho real vem de um mix de tudo isso, né? O verdadeiro poder de compra vem de um Estado equilibrado, e não desse que vemos, né? Onde o trabalhador ganha um salário mínimo e tem gente do Estado aí que ganha 95, 100 mil, 200, 300 mil reais por mês, entendeu? Jogar o custo do reajuste salarial apenas para o empresário não me parece nada republicano, como diz o economista Marcos Lisboa, né? Então, é fácil jogar os problemas do Estado para o setor privado, né? Do que fazer as reformas necessárias. Então, espero que vocês tenham compreendido aí e um abraço.